Olá a todos, o meu nome é Alan Ribeiro e você está no ADM Sem Limites, porque não existem limites para um administrador. E hoje nós estamos aqui para mais uma aula, a aula onde nós vamos falar sobre os princípios da administração científica de Taylor. Muito bem, olha só, no decorrer dos tempos, conforme vários autores foram abordando a administração científica, foram surgindo vários princípios. Nós temos o princípio de Ford, que vamos ter uma aula sobre isso no futuro. Nós temos o princípio de Emerson, e nós temos os princípios de Taylor. Então tem vários autores que tiveram seus princípios para que a administração científica viesse ser uma teoria válida, uma teoria que tivesse uma base, uma teoria que aplicasse realmente aquilo que se determinava aplicar. Então, hoje nós vamos falar sobre administração científica nos princípios de Taylor, ok? Taylor. Mas vamos lá, vamos para cá para você entender melhor o que é isso. Ok, vamos lá. Então vamos começar a falar sobre os princípios de Taylor. Primeiramente, o que é um princípio? Leia comigo. Um princípio é uma afirmação válida para determinada situação. É uma previsão antecipada do que deverá ser feito quando ocorrer aquela situação. Então, olha aqui para mim. Um princípio, como a própria definição diz, a definição foi tirada do livro aqui do Cavenato. Um princípio é o seguinte: é uma afirmação válida para determinada situação. Uma maneira de tentar prever o que pode ser, como a gente pode agir se determinada situação ocorrer. Então o princípio não deixa de ser uma espécie de planejamento. Significa o seguinte: o princípio diz que se acontecer isso, tem que ser feito isso. Então, nós podemos aplicar princípios para várias áreas do conhecimento. No que diz respeito à administração, Taylor dizia que os princípios que ele havia ali descoberto, digamos assim, os princípios que ele havia colocado em pauta, seriam princípios válidos em todas as situações. Isso é o que ele dizia. Por isso que ele dizia também que só existia uma maneira certa de se fazer a administração, de desenvolver, né, a administração científica, a administração no geral como um todo. Só existia uma maneira certa de fazer isso, chamado de The Best One Way, né, que nós já até falamos aqui nas outras aulas, ok? Mas e aí, o que isso tem a ver? Isso tem a ver o seguinte: com base em princípios se norteia toda a administração científica. Nós temos vários princípios e, logicamente, cada autor pôs seu princípio da maneira que achava que deveria ser, e Taylor tem o seu princípio baseado em 4 pilares, 4 fatores, que é o que nós vamos aqui saber agora. Vamos lá. Planejamento. Ok, o princípio do planejamento. Que significa o quê? Significa planejar o método de trabalho, significa substituir a improvisação e o empirismo. Então, como você já deve saber, antigamente tudo era feito com base no que o trabalhador achava, na intuição, no empirismo, ou seja, na própria experiência. Eu acho que tem que ser feito o meu trabalho desse jeito, então ele fazia do jeito dele. Já um outro trabalhador que de repente poderia estar na mesma função, fazendo as mesmas coisas, podia estar fazendo de um jeito diferente. Por quê? Porque ele fazia de acordo com o que ele achava. Então isso não era interessante. Ele falava o seguinte: eu não posso deixar isso acontecer desse jeito dentro das fábricas. Os trabalhadores não podem trabalhar assim. Então, ele propôs o princípio do planejamento, ou seja, a partir de agora, todo o trabalho precisa ser planejado, precisa ser estabelecido uma rotina de trabalho, um planejamento de trabalho, de modo que todos os trabalhadores sigam aquele planejamento, sigam aquela rotina e façam o seu trabalho do mesmo jeito. Isso é o princípio do planejamento, ok? Então, a partir daquele momento, todos os trabalhadores que faziam do seu jeito passaram a fazer do jeito que era planejado no papel, do jeito que os gerentes eles estabeleciam que eles deveriam fazer, certo? Mas também tem um segundo princípio, que é o princípio do preparo. E o princípio do preparo diz o seguinte, que significa que nós precisamos selecionar cientificamente os trabalhadores de acordo com as suas aptidões e preparar as máquinas e os equipamentos em um arranjo físico e disposição racional. De acordo com esse princípio de Taylor,
Não poderíamos pegar qualquer trabalhador e colocar em determinada função. Era preciso que a gente conseguisse selecionar eles de acordo com as experiências que eles tinham, com as habilidades que eles tinham, com as aptidões que eles tinham, para que nós colocássemos no lugar certo o trabalhador certo, porque assim nós teríamos o melhor rendimento no trabalho. Então, com relação ao capital humano, o princípio do preparo é justamente escolher as pessoas mais capacitadas para determinado trabalho, para determinado serviço. Então nós tínhamos esse princípio. Mas também esse princípio do preparo se aplicava a máquinas e se aplicava a equipamentos. Ou seja, a disposição em que uma máquina estivesse no local de trabalho, a disposição que o equipamento tivesse também influiria ali dentro do trabalho de um operário. Então, por exemplo, se um cara tem uma mesa no final da sala, mas ele tem sempre que se dirigir até um posto de trabalho, para pegar uma ferramenta no outro canto da sala, isso já é aí um desperdício de eficiência. Então, se eu colocar, por exemplo, esse equipamento no meio da sala, de modo que os trabalhadores todos tenham a mesma distância para poder pegar o que eles precisam, eu já estou aumentando a eficiência, estou melhorando o trabalho dele. Então o princípio de preparo diz que nós temos que preparar as pessoas, mas também temos que preparar e escolher o lugar adequado de cada equipamento, de cada ferramenta, de cada máquina de trabalho, ok? Mas nós também temos o princípio do controle. E o que diz o princípio do controle? Diz que é preciso verificar se tudo está sendo feito de acordo com o que foi estabelecido. Então, nós temos o planejamento, temos o preparo. O planejamento, a gente define o que vai ser feito, do modo que vai ser feito, para substituir o que é o empirismo, que é feito de maneira intuitiva, por um padrão só, que todo mundo faça ao mesmo tempo, todo mundo faça do mesmo jeito. Ok? Temos o preparo, que é selecionar as pessoas específicas, mais hábeis, mais habilidosas, com mais aptidão para determinado trabalho e colocar os equipamentos em determinados lugares que facilitem esse trabalho dessa pessoa. Tudo isso com base no que foi planejado. Agora, será que o que foi planejado está realmente sendo feito de acordo com o que foi planejado? Porque é muito fácil planejar uma coisa e depois fazer outra completamente diferente. Ou até começar a fazer com base no que foi planejado, mas depois o trabalho vai mudando de rumo, vai indo para outros caminhos, sem que ninguém perceba. Então o princípio do controle vem controlar para que o que foi planejado realmente venha a ser feito de acordo com o que foi planejado, que não sai do rumo. O princípio do controle também gera feedback, o princípio do controle gera ações corretivas para que se for identificado que um trabalhador está fazendo errado, não está fazendo de acordo com o que foi planejado, precisa ser corrigido, precisa ser tomado atitudes de correção. Isso aí tudo diz respeito ao princípio do controle. Mas nós temos mais um princípio, que é o princípio da execução. E o princípio da execução basicamente diz que é necessário distribuir atribuições e responsabilidades para que a execução do trabalho seja disciplinada. Então, basicamente, na execução, é aí que se vai distribuir responsabilidades, vai se distribuir atribuições para que cada um faça o trabalho da maneira que deve ser feito. Não tem muito segredo aqui. A função o princípio de execução é quase como se fosse o princípio de organização que nós temos hoje, PODC, que veio ali com o Fayol, que a gente vai ver mais na frente. Mas é interessante você entender que temos o PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar. Na organização, nós damos atribuições, distribuímos responsabilidades, dizemos quem vai fazer o quê. A mesma coisa que acontece aqui no princípio de execução dentro da administração científica. Então, quem vai fazer o quê? Qual é o papel de cada um no meio disso tudo? Isso tudo diz respeito ao princípio de execução. Então, esses são os 4 princípios de Taylor, os 4 princípios dele. Lembrando que nós temos outros autores que também têm a sua contribuição dentro dos princípios da administração científica. Mas acredito que fica bem fácil entender o que Taylor falava a respeito disso, que é o autor mais importante da teoria científica. Então vamos ficar com ele por aqui, ok? E nas próximas aulas provavelmente a gente vai falar de Fordismo, os princípios de Ford dentro da administração científica. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula e se você gostou, dá um like aí, se inscreva no nosso canal e continue acompanhando nossos vídeos. Nós estamos quase chegando no fim do nosso curso de administração científica. E nunca se esqueça que não existem limites para um administrador.